Vamos falar sobre um plano de negócio. Muito bem. E o que é um plano de negócio? Um plano de negócios é uma estimativa de como será o retorno dessa sua empresa, desse seu investimento. Um plano de negócios prevê o montante do capital que será necessário você investir para montar o negócio. Prevê também o tempo que será necessário decorrer entre esse seu investimento e o período em que ele pode se pagar as suas despesas. O plano de negócios também prevê o período em que vai retornar esse investimento para você e então o negócio começar a gerar lucro efetivamente. Muito bem. Muitas pessoas confundem esses termos. E pior, muitas pessoas não fazem um plano de negócios antes de abrir uma empresa, de começar um investimento. E eu sempre falo que investir sem planejar não é empreendedorismo, é aposta. E ninguém quer viver na aposta, na sorte, não é mesmo? Muito menos empreendendo em nosso país. Então, é necessário sabermos como fazer esse plano ou como analisar um plano de negócio no caso de você receber um plano pronto, como no caso de uma franquia. Vamos lá. Inicialmente, o que é que nós temos? Quando você vai abrir um negócio, você faz um investimento. Então, você tem um capital investido. Depois, é necessário você prever, de acordo com o fluxo financeiro do início da operação desse negócio, qual será o tempo necessário para que aquela operação se sustente, ou seja, pague as suas despesas, sem a necessidade de novo aporte financeiro. Pode haver no início do negócio, de qualquer negócio, pode haver necessidade de aportes, mas elas devem estar previstas e principalmente o empresário deve estar preparado para isso. Aporte não deve ser uma rotina. Quando vira rotina, é um sintoma de que algo não está correto. Muito bem. Decorrido esse tempo, então, é o período em que a empresa já consegue pagar seus custos fixos, suas despesas. Depois que a empresa começa a pagar suas despesas, ela começa a ter um lucro. E esse lucro é o que sobra depois de pagar despesas, custos fixos e variáveis. Mas esse lucro já é um retorno efetivo do seu investimento? Não. Primeiramente, esse lucro precisa pagar o seu investimento inicial. Se você colocou um capital para iniciar o negócio, ele precisa retornar. Então, esse lucro deve fazer com que o seu investimento seja pago. Esse período que decorre entre a empresa começar a gerar um lucro e pagar efetivamente todo o valor que você investiu no início do negócio, a gente chama de payback. É o tempo necessário para o retorno do investimento. Na prática, em média, esse tempo varia entre 18, 24 ou até 36 meses. Quando então esse investimento inicial retorna para você e dali em diante, sim, o valor resultado da operação da sua empresa,
o valor que sobra depois de pagar todas as despesas. Esse sim é considerado lucro efetivo. É um dinheiro que você está tirando além do seu investimento, ok? Não pode ser confundido, porque se você não retornar o seu investimento, o negócio não vale a pena, correto? Muito bem. Então, nós já falamos aqui de capital inicial necessário para o investimento, já falamos de aporte, já falamos de payback, que é o tempo necessário para o retorno do investimento, e nós precisamos falar também de capital de giro. Capital de giro é um termo muito usado, mas pouco entendido. O capital de giro é o dinheiro necessário para você ter em caixa, para você fazer compras dos mantimentos, dos subsídios necessários para sua empresa, seja ela prestadora de serviço ou de outro ramo. Então, esse capital de giro ele deve estar disponível para pagamento de boleto, para compra de insumos, e por isso que fala-se de giro. E isso também deve estar previsto no plano de negócios. Quando não é previsto, isso pode gerar um problema por conta da necessidade ou de aporte ou de tomada de crédito com consequente pagamento de juros. Então, a gente precisa prever tanto o período em que a empresa vai conseguir se sustentar pagando suas despesas iniciais, quanto o período em que ela vai começar a gerar lucro, quanto o capital de giro que é necessário manter a empresa para que ela consiga executar, desempenhar seu papel, executar suas atividades, manter a operação, correto? Lembrando, então, que antes do payback, esse lucro ainda não é um lucro efetivo, ainda é um dinheiro que está sendo retornado porque foi o seu investimento inicial, ok? Outro ponto negligenciado e que nós precisamos ter atenção, é claro, é com a formação dos preços. E nessa formação dos preços, a gente não pode considerar apenas o mercado. Cada empresa é única. Cada empresa tem seus custos de operação, suas despesas fixas e variáveis. É importante e necessário considerar tudo isso na formação do preço final do seu produto ou serviço. Dessa forma, a gente vai ter um outro termo bastante utilizado também, que é a margem de contribuição de cada produto ou serviço que você presta ou vende o seu negócio. Essa margem de contribuição significa quanto cada produto ou serviço contribui para a geração de lucro do seu negócio e é medido em percentual. É um termo muito importante. Da margem de contribuição é que vem a margem de lucro. Então, falamos já sobre alguns termos rotineiramente utilizados em empresas, em negócios, não é? E eu preciso fazer aqui um alerta que muitas vezes as pessoas também confundem faturamento com lucro. Faturamento é um total de dinheiro resultado da operação da sua empresa. O total. Nesse total, você precisa retirar despesas, custos da operação, e depois vai vir a margem de contribuição, a margem de lucro. Eu já vi muitos negócios quebrarem mesmo com alto faturamento,
Por isso é tão importante a precificação. E eu volto a dizer que precificação não deve ser feita apenas com base no mercado local, no mercado da sua cidade. Há necessidade de considerarmos todas as particularidades daquele negócio para a formação do preço e para a saúde financeira da empresa. Vendas sem margem não constroem. Apenas venda por venda pode estar gerando um prejuízo para o seu bolso. É importante a precificação e a venda deve ser saudável. Ela deve pagar toda a operação e ainda retornar uma margem de lucro para que você possa ou retornar o seu investimento inicial ou ter um lucro efetivo, que é o objetivo de qualquer negócio, de qualquer empresa. Muito bem? Então, acredito que já deixamos claro a maior parte dos termos utilizados aí corriqueiramente em empreendedorismo. Isso é o básico, é muito importante que seja avaliado previamente ao investimento para evitar surpresas posteriores, ok? Eu já vi muitos erros de investidores que muitas vezes agem no impulso, na emoção, da oportunidade ou do negócio, ou que se encantou com aquela área e acaba investindo sem avaliar todas essas variáveis. E depois lá na frente vem a frustração. Assim como já vi também muitos empresários que planejaram tão bem ou que planejaram de forma tão sensata que o negócio foi muito melhor do que eles imaginaram, que o negócio surpreendeu positivamente. Que bom, né? Por mais casos assim. Mas enfim, um erro muito comum que eu quero deixar aqui um alerta para ser evitado é não planejar, não fazer o seu plano de negócio, inclusive com previsão de algumas intercorrências, porque elas acontecem, não tem jeito, não é mesmo? Outro erro bastante comum que acontece e prejudica os negócios, prejudica o controle, é a confusão entre despesas de pessoa física e de pessoa jurídica. Isso é um amadorismo e isso precisa ser separado para que você entenda tanto o que é a sua despesa pessoal quanto a despesa da sua empresa. Então, é muito importante que isso seja separado e que tenhamos tudo isso elaborado na forma de um demonstrativo de resultado, para que você entenda realmente como é que o seu negócio está funcionando. Porque se você misturar despesas ou receitas, você não vai ter a foto do seu negócio, da sua empresa, o demonstrativo de resultado do final do mês. Um demonstrativo de resultado deve conter despesas, custos fixos, variáveis, receita, inclusive precisa conter o fluxo, né? Outro termo importante de se falar é o fluxo de caixa. Porque se você vende muito parcelado e você tem despesas imediatas, também te gera um problema. Então, nós precisamos avaliar tanto as receitas, o que entra, né, o faturamento, como desse faturamento ainda o que sobra efetivamente, margem de contribuição, a margem de lucro, e ainda como será esse faturamento, esse retorno? Se é à vista, se é parcelado, e se for parcelado, isso também precisa estar no seu plano de negócio, para que você não fique sem capital de giro e sem condições de honrar com as despesas do negócio
no mês, no dia a dia. Muito bem. Então, para iniciar como um empreendedor, você precisa ter a noção básica desses termos e desse plano de negócio. Eu gosto muito da visão simples, numa planilha de Excel ou um sistema onde você coloca todos esses números e ali você vai planejando, ali você vai visualizando os diversos cenários possíveis. Isso é elaborar um bom plano de negócio para que depois não se tenha surpresas desagradáveis na operação e não se precise tomar medidas emergenciais de contenção. Muito bem. Então, é, a gestão madura de que fala esse canal visa a proteção do negócio, visa a proteção do empreendedor, a proteção do líder, do dono desse negócio. E eu convido vocês a me acompanhar por aqui, para que a gente possa falar mais sobre gestão, gestão madura, gestão sensata, gestão que faz com que tenhamos negócios de sucesso.